boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Ingrid Moreira. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Júnior Pascoal. E hoje, sobre o que vamos conversar, Ingrid? Quem vai nos ajudar a lançar luz sobre as trevas, além dos latidos dos cachorros dos meus vizinhos? Quem vai nos ajudar a desenvolver o tema de hoje, Carol, é a Gabriela Rosa. A Gabriela é professora de Química, mestre em Educação na linha de pesquisa de Ensino em Ciências pelo UFMG, no Promestre, e ela tem experiência em sala de aula desde 2014 na rede pública e privada de Belo Horizonte. Ela ama vídeo de gatinhos, não sei se ela gosta de vídeo de cachorrinhos, ama celebrar a vida e acredita que a luta por um mundo melhor começa na educação. Gabriela, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. Obrigada, Carol. Obrigada, Júnior. Prazerão estar aqui com vocês. Vídeo de gatinho, de cachorrinho, de urso panda, qualquer bichinho que não fale de política e que deixe a gente relaxar um pouco. Eu gosto. A gente tem pouco tempo para fora de sala de aula, sem trabalho, então a gente tem que aproveitar um pouquinho. Então, meu povo, é com essa vibe de vídeo de gatinho, barulho de cachorro, que a gente vai soltar a nossa vinheta da semana. Mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida a vida ou a morte, ponto de partida. E aí, Gabi, pode chamar de Gabi, né? Já estou íntima, gente. Pode. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E aí eu tava vendo aqui a pauta e vi que o título, né, do seu trabalho de mestrado foi Investigação sobre o processo de desenvolvimento de um produto educacional sobre agricultura para o novo ensino médio. Como se deu esse projeto? Como foi que se formou? Como foi que você pensou nisso? Né? Porque nada cai do céu, né, meu amor, além de água? Não mesmo. Para quem não ficou perdido no meio do título gigante aí, a nossa pesquisa, então, foi sobre agricultura e para o novo ensino médio, principalmente. Eu acho que é legal focar nessas duas partes do título. Primeiro porque em 2018... a gente teve um período aí de eleição, de mudança de governo, e 2019 a legislação sobre agricultura mudou muito no nosso país. E eu achei que foi muito importante a gente falar sobre isso, e a gente falar sobre isso em sala de aula com os nossos estudantes. E a ideia surge em 2019, e o novo ensino médio chega em 2022, logo depois da pandemia. Então, depois, assim, né, num período, pelo menos com vacina pra gente. Então, a ideia foi juntar um tema que era muito importante para ser trabalhado, que é falar de agricultura, de processos agrícolas, de legislação, de política, de alimentação, e trazer isso para o novo ensino médio, para a juventude, né, para os nossos jovens que estão chegando aí. Gabriela, muito bom. Então, aproveitando que você já fez essa introdução falando sobre os motivos da sua escolha, e você já citou aí pra gente o novo ensino médio, eu queria que você falasse um pouco como foi essa chegada do novo ensino médio. De modo geral, você dá uma pincelada no que são as mudanças que ele propõe e como é que está sendo a chegada desse novo ensino médio para vocês aí na área da educação. Ai, Júnior, isso aí dá pano pra manga, viu? Tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema. Deu até respirou até fundo ainda. Tem até que respirar aqui e seguir a conversa, porque é muita coisa. Foram muitas mudanças, né, do antigo ensino médio para o que a gente fala hoje de novo ensino médio. Mas primeiro que ele já chega a partir em 2017, sendo assinado por um governo que não trabalhou muito essas mudanças. Então, ela foi imposto para a gente de uma forma muito difícil, assim, sem muito diálogo, sabe? E ele altera a carga horária dos nossos estudantes, que antes ficavam menos tempo em sala de aula, e agora eles têm que cumprir uma carga horária muito maior. E aí a gente sempre pergunta, né, quem que pode ficar mais tempo na escola, quem que não pode? É uma pergunta muito importante, eu acho que a gente tem que fazer. E ele traz uma mudança muito
drástica, assim, na grade curricular, que antes a gente estava acostumado só com aquelas disciplinas, né, que a gente falava de disciplina, hoje nem chama isso mais, até o nome mudou, que era português, matemática, história, geografia, e agora ele acrescenta o que a gente chama de itinerários formativos. Os itinerários formativos, eles são uma parte mais flexível, assim, do currículo. E aí traz o que a gente chama de projeto de vida, que é obrigatório, traz outras disciplinas que são aprofundamentos nas áreas de ciências da natureza. Então, a mudança ela é uma mudança muito estrutural e pouca formativa para a gente. A gente teve pouca formação nessa chegada. Primeiro que teve 2 anos aí, de 2020 e 2021, que o professor estava tentando dar aula virtual, sendo que nunca foi trabalhado, e sem estrutura, e sem apoio. E aí, através da 2022, com uma mudança em toda a estrutura da escola, com a carga horária do aluno diferente, com matérias diferentes, tem professores que estão dando 6, 7 disciplinas para cumprir uma carga horária de um concurso que passou. Então, tem sido bem difícil, bem complexo, assim, essa chegada, sabe? Gabriela, aproveitando, né, que você está falando aí do ensino médio e a sua pesquisa, né, que tem aquele nome enorme, mas que você já explicou pra gente que é para falar sobre agricultura, nesse novo panorama do ensino médio, eu queria saber de você como que sua pesquisa pode ajudar esses professores com essa chegada do novo ensino médio, a partir do que você acabou de dizer pra gente, como que a sua pesquisa auxilia esses professores? Uma das maiores reclamações, Ingrid, é a questão de falta de material para a gente trabalhar. E é uma das maiores reclamações dos professores, porque estão tendo que lidar com novas disciplinas, diversas, assim, e, ao mesmo tempo, preparar o material para dar aula de uma coisa que eles não estão prontos, que é imposta pelo governo, pela escola, seja particular ou seja ela pública. Então, é um material que está ali de apoio, sabe? Que em algum momento pode ajudar esses professores, que o meu mestrado, além da dissertação, a gente também conseguiu produzir um produto educacional que é como se fosse um caderno mesmo, assim, com uma sequência de atividades, de perguntas, de imagens que o professor pode trabalhar em sala de aula. Então, dentre tantos temas que podem ser trabalhados no novo ensino médio, caso algum professor vá trabalhar com agricultura, tem algum material ali de apoio mesmo, sabe? E aí, Gabi, você falou, né, da chegada desse novo ensino médio, das problemáticas voltadas para os professores, né? O que a gente pode entender, que acho que é uma problemática nacional, a política do novo ensino médio ela não está sendo boa para ninguém. Mas aí a pergunta que a gente vem trazer é, por que é relevante, né, a questão da pesquisa para auxiliar os professores com essa chegada do ensino médio, né? E aproveitando já esse ganchinho e por que foi relevante trabalhar com agricultura na conjuntura na qual vivemos hoje? É relevante, assim, a pesquisa para os professores. Eu acho que tem um ponto que é muito legal da minha pesquisa, é que foi feito com professores. E ele foi feito a partir da fala de vários professores que trabalham com o ensino médio. Então foi como se eu estivesse escutando um pouquinho da dificuldade que o Brasil está tendo, assim, sendo bem otimista, né? Tentando resumir aí uma dificuldade de milhões de professores, mas eu reuni um grupo de professores que trabalham com o ensino médio, com o ensino de ciências, e tentei escutar as dificuldades que eles têm e tentar trazer o produto para aliviar um pouco dessa situação, sabe? Então eu acho que é interessante nesse sentido a minha pesquisa. E o tema agricultura é que hoje a gente tem uma mudança na alimentação geral das pessoas. Começa assim, os nossos alunos, muitos nem sabem de onde que vem o leite que eles tomam. Mas há no perfil de alimentação mesmo, sabe? Assim, no perfil. E quem come? Quem que está comendo? E quem está comendo o quê? Eu acho que são uma das perguntas principais que saem do meu trabalho, assim, do material que foi feito, sabe? Quem no Brasil come o quê? E aí que tem sido um ponto importante da pesquisa. E aí eu vou liberar para a Ingrid, mas deixa eu só concluir. Eu acho que é importante também, dentro dessa tua fala, a questão de quem come o quê, né, e por quê
A questão também que a gente teve uma luta, e ainda estamos lutando, uma batalha aí com a questão dos agrotóxicos, né? Que estão sendo liberados. Né? Acho que se você puder falar um pouquinho pra gente dessa problemática. Falo. É porque, assim, não são só agrotóxicos, né? A gente tem que pensar assim, que tipo de mão de obra que está sendo utilizada, que tipo de... quais são... Que toda a ciência que está ali por trás, né? Então tem os transgênicos, tem os agrotóxicos, tem várias questões de tecnologia sendo envolvidas no campo e que a gente não discute, não é falado, a gente não fala, mas todo mundo coloca uma comida no prato e todo mundo quer ter acesso a uma alimentação com maior qualidade, mais saudável, com uma menor quantidade mesmo de substâncias tóxicas, que a gente sabe que muitas são tóxicas, e a gente não discute isso em sala de aula. E quando discute de uma forma mais superficial, não pensando quem está comendo essa comida, que está com substâncias que fazem mal para a nossa saúde, mas às vezes a gente deixa passar essas perguntas que também são importantes, sabe? Gabriela, ainda aproveitando a sua resposta, tanto da primeira pergunta da Carol quanto da segunda, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é como que foi esse processo formativo, que você falou que ouviu os professores, né? Então, assim, vocês fizeram encontros, como que foi, quanto tempo demorou? Eu queria que você contasse pra gente como que foi esse momento que você se encontrou com eles, e eu acho que também você, né, acaba fazendo parte dessa pesquisa, porque você também, desde 2014, está atuando aí tá atuando no ensino, tanto privado quanto público, então eu imagino que nesses anos todos você deva ter trabalhado com o ensino médio. Não sei se você trabalha agora, se você estiver trabalhando agora, você pode trazer a sua experiência pra gente, como que foi, como que estar trabalhando nesse novo ensino médio. Mas então eu vou dividir minha pergunta, né? A primeira é, como que foi esse processo formativo? Conta tudo pra gente, que a gente quer saber como funcionou. Aí a segunda, pegando esse ensejo, você está trabalhando no ensino médio? Se sim, conta pra gente a sua experiência desse momento. E a terceira pergunta que eu ia fazer a partir da sua resposta é que você pudesse falar mais sobre a importância da gente realmente discutir isso, né? A comida tá no prato. Quem tá comendo, quem não tá comendo, como que qual é a raça, a classe, o gênero de quem come, de quem trabalha, de quem sofre com os agrotóxicos, de quem sofre com a fome. Então eu acho que, né, fiz tudo junto, mas você divide, fazendo um favor. Tá bom. Vou tentar. Nossa, Ingrid, eu hoje continuo trabalhando, eu sou concursada na rede pública de Minas Gerais, e então eu também trabalho com o ensino médio na rede pública, e aí é bem complexo, ah, meu Deus, é bem complexo, porque a gente tem decisões que são, né, de uma pasta governamental, então tem a Secretaria de Educação que define o que a gente tem que fazer e coloca, e a gente tem que dar um jeito de resolver isso em sala de aula com os nossos alunos. E dentro do concurso, né, a gente entra em escolas e às vezes já tem outro professor e tudo mais. E com a chegada de novo ensino médio, a gente tem 2 implicações muito grandes assim, na educação. Primeiro, a carga horária aumenta e os alunos eles têm saído da escola. A gente tem visto isso. Turmas reduzidas, chegam no 2º e no 3º ano principalmente, eles já não podem ficar tanto tempo na escola. Eles precisam sair para trabalhar, sabe? Escola pública que a gente está falando. Esses meninos começam a trabalhar muito cedo. E aí diminui o número de turma, diminui o número de aula, e o professor ele começa a dar aula. Vou dar o meu exemplo, eu dou aula de projeto de vida, de ciências da natureza, de saberes e investigação da natureza, de núcleo inovação e matemática, saberes e inovação da natureza, enfim, sabe? Quando você vai pegando um tanto de disciplina para tentar completar o cargo. E aí eu participo de muitos grupos, né? Que muitos professores a gente compartilha em grupos de WhatsApp essa situação, e tem professores que estão dando 9 disciplinas para conseguir ter um cargo, tem professor que está dando, e aí é um absurdo quando você vai vendo o que está acontecendo com a vida dos professores, que a gente está vivendo para trabalhar, para aprender
coisas novas, porque a gente também tem que aprender, que é novo pra gente, sabe? E tentar dar um jeito nesse trabalho ser um bom trabalho, porque a gente também não quer entregar um trabalho de qualquer jeito. E aí, a chegada desse novo ensino médio tem sido muito confusa para os professores, tem sido confusa, assim, a gente ganha pouco, porque a gente sabe que o professor no Brasil é desvalorizado, e a gente trabalha muito para tentar suprir esse buraco que está sendo cada vez maior entre público e privado, porque as escolas privadas, elas têm um apoio financeiro, sabe? Assim, o professor ele pode escolher tá ali e fazer um curso e continuar trabalhando e claro, não estou falando que é simples trabalhar em escola privada, eu também dou aula em escola privada, mas você tem um apoio de uma gestão, você tem um apoio de um material didático, é muito diferente, sabe? Assim, o abismo que foi criado com essa chegada do novo ensino médio. Então, não tem como eu falar que eu me afastei dessa pesquisa e que eu fui só pesquisadora. Eu fui, nossa, assim, com certeza eu fui uma participante e eu fui afetada demais por esses assuntos, assim, todos. E aí, você me perguntou dessa chegada, é difícil falar um pouco mais assim, sobre ela, mas está sendo tudo muito confuso. E você também me perguntou sobre os encontros com esses professores, como que foi. Bem no início da minha pesquisa, quando eu elaborei meu projeto, eu entrei em 2020. Então eu entrei e tudo começou a ser virtual. Então esses encontros eles foram feitos convites para todo mundo que tivesse interesse em participar da minha pesquisa, já sabendo que o tema seria agricultura. E vários professores de Minas Gerais inteiro, não só de Belo Horizonte, toparam fazer parte desse trabalho. E aí eu consegui montar 2 grupos de discussão, a gente chama de grupos de discussão, porque foram discussões que foram feitas a partir desse tema de agricultura. E esses 2 grupos, eles se encontraram virtualmente, né? Então a gente fez reuniões online, assim, que foi o mais comum nessa época, né? E essas reuniões foram gravadas. E aí esses professores, eles falavam sobre as experiências deles, eles falavam o que era importante colocar, o que eles achavam legal de trabalhar dentro da área de ciência da natureza, sobre o tema de agricultura. Então eu acho que foi muito rico, assim, esse trabalho. Foi um trabalho realmente colaborativo. E no meu material eu, inclusive, coloco todos eles como autores, porque é uma ideia de todo mundo que está ali, sabe? É uma ideia de todos. Então foi muito legal, assim, no final ter esse produto e todos eles serem autores, porque nada mais justo. E aí você me faz uma pergunta, Ingrid, que nossa, assim, a importância desse material de colocar essas perguntas, quem come o quê? Como que tá isso separado no Brasil, assim, e no mundo, né? A gente sabe que a gente tem várias notícias, principalmente do final do ano passado e no início do ano passado também, sobre o número de pessoas que estão em situação de fome no nosso país, sabe? E é muito triste acompanhar isso e a gente poder fazer tão pouco, né? Porque a gente consegue fazer muito pouco. E aí, a ideia foi no momento, assim, inclusive várias vezes de mexer com esse trabalho, foi muito difícil, assim, falar de fome enquanto se sabia que tinha pessoas que realmente estão catando numa fila para pegar ossos no supermercado, sabe? Então foi um tempo... a pesquisa ela andou junto com um período muito difícil assim, para o Brasil, né? Assim, de forma geral. E aí a ideia é trazer questões mesmo para que os alunos possam refletir isso que você me falou, assim, quem está comendo o quê? O que tem na casa desses alunos? E por que não tem comida orgânica? Por que não tem por que existe miojo e não tem, por exemplo, uma coisa que está lá na prateleira dos orgânicos que tem um preço absurdo, sabe? Então, tentar refletir sobre essas questões mesmo, sabe? O material foi nesse sentido. Não sei se eu respondi. Gabriela, então, eu dei uma olhada aqui no seu texto, aí você faz uns apontamentos aqui, falando sobre a percepção da educação contingenciada de diversas maneiras. E aí você comenta um pouco sobre as afetações geradas, fala sobre relações de corpos e fome nessa performance que é feita,
E aí uma coisa que chamou atenção aqui é a sua fala sobre a necessidade da educação ser voltada para a participação cidadã, como você comentou um pouco agora aí, né? E dentro disso eu queria te perguntar, para você destrinchar um pouco mais, você já comentou um pouco, mas destrinchar um pouco mais sobre a importância de falar sobre alimentação saudável dentro dos estudantes do ensino médio e o efeito disso, eu gostaria que você estendesse isso um pouco, o efeito disso na sociedade para além do ensino médio. Eu acho que você pegou, assim, né, questões que são muito importantes, que quando a gente fala que a educação ela é contingenciada, é porque é o que eu falei, assim, né, a gente não tem material didático, a gente não tem apoio pedagógico, a gente não tem... Então, são tantas coisas que vão afetar essas questões dentro da educação que a gente... É importante a gente parar um pouco, sabe, para refletir mesmo o que está acontecendo com essas mudanças de estrutura do nosso governo. E aí, quando no nosso trabalho, uma das reportagens que eu trago é justamente essa da fila dos ossos. E não tem como a gente ficar ileso com essa... Quando a gente lê uma coisa dessa, assim, quem fica ileso é porque realmente a pessoa está precisando de uma ajuda psicológica, né? Porque ficar ileso sabendo que existem pessoas que estão na fila de ossos, para pegar ossos, para pegar o resto de comida, para colocar na sopa. Então, assim, então, muitas afetações, elas são geradas justamente por isso, assim. A reportagem, ela vai mexer mesmo com a gente, sabe? Quando a gente fica sabendo de notícias dessas, a gente se comove de alguma maneira, sabe? E aí, a gente precisa pensar nisso para que os nossos estudantes sejam comovidos também, sabe? Assim, para que isso tenha uma mudança social, assim, uma ideia de que eles possam mandar um e-mail para algum deputado, para que eles possam pensar em um nutricionista para ir na escola conversar com eles sobre isso. Não sei, porque são ideias que surgiram no trabalho, né, na nossa pesquisa. Então, quando a gente fala que é voltado para a participação cidadã, é realmente assim, para mudar, para pensar que os nossos estudantes, eles também eles podem agir, sabe? Eles têm um poder de ação, eles também podem se movimentar. E isso parece que não, né? Assim, eles ainda não votam, então eles ainda não estão prontos para pensar sobre questões importantes para a sociedade. Não, muito pelo contrário. Eles conversam em casa, eles pensam, eles têm ideias excelentes, eles também podem argumentar. E aí, isso amplia além da sala de aula. Quando ele começa a questionar o que ele está comendo na casa dele, isso começa a mudar um pouco, além de um ser, assim. A gente tem um bairro que pode ser afetado, a gente tem muito mais do que isso, sabe? Então, quando a gente fala que é importante a gente falar de alimentação saudável para alunos do ensino médio, é que eu acredito muito no poder de mudança deles e no poder que eles podem causar na sociedade que eles vivem mesmo, sabe? Assim, ir para o futuro, ir para além e pensar para frente, assim. Eu realmente acredito muito nisso. Eu vou sair um pouquinho da pauta, porque eu fiquei muito interessada. Tá bom. Em algumas palavras que você usou, né? Sobre você ter falado sobre afetação, mobilização. E eu te conheço, né, de outros carnavais, e sei que essas palavras são importantes a partir da perspectiva teórico-metodológica que você usou na sua pesquisa, que foi a teoria Torrede. Então, eu queria saber de você, né, aproveitando que a gente está aqui conversando, como que usar a teoria Torrede para trabalhar esses assuntos e trabalhar com os professores com um assunto tão importante e que tem uma... como que eu posso dizer? Tem um impacto tão grande na sociedade. Foi importante analisar esses dados com a teoria Torrede. O que você pôde visualizar a partir dessa sua escolha teórico-metodológica?
É uma escolha muito difícil, né, Ingrid? Assim, eu sei que você também teve um certo contato com a teoria Tourette, tem ainda, mas é uma escolha que vale muito a pena, porque quando a gente olha para a teoria Tourette, a gente não olha para um indivíduo, a gente não olha para um caso, a gente tenta olhar cada vez mais amplo assim, para a situação. E aí quando a gente fala da afetação, por exemplo, a gente, em várias discussões, aparece um momento assim, de como que a pessoa que está com fome, o que isso gera nessa pessoa, sabe? E aí são diversas afetações que vão surgir dali. Né? É a questão desde a saúde mental dessa pessoa até se essa pessoa estiver grávida, se essa pessoa estiver em uma situação, enfim, então são tantas questões, o corpo dessa pessoa, como que ele aprende, sabe, assim, então são tantas questões que a teoria Tourette ele traz esse outro olhar para essa situação mesmo, sabe, um olhar assim que a gente não vai ver a fome como um número, a gente não vai ver a fome como uma situação no Brasil que está ali só para alguns discutirem, sabe? Então, ela realmente, a teoria Tourette, ela ajuda a gente a entender que é muito mais ampla, é rede, né? A gente está falando sempre de rede, sempre de ação, a gente está sempre, então, tentando entender as ações que estão por trás ali dessas situações. Então, a teoria Tourette, apesar de muito densa, né, as leituras muito densas e tudo que exige muito da gente, de tempo, de dedicação, e um abraço pro Fábio, o meu orientador que salvou em diversos momentos nas discussões e para os grupos de discussão que a gente participa sobre o tema. Então, eu acho que quando a gente fala de fome, de agricultura, a gente tem que olhar para a questão ampla, assim. E aí um dos conceitos da teoria Tourette é sobre como os atores eles também são híbridos, né? Quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de um híbrido, assim. A agricultura não é uma coisa só. É formado de diversas questões que podem ser trabalhadas. Eu acho que por isso que esse olhar via a teoria Tourette foi tão importante, sabe? Deixa eu falar aqui que a Gabriela falou sobre a teoria Tourette, trouxe um exemplo sobre as mulheres grávidas, né? E como que a alimentação faz diferença. E eu me lembrei de um texto que eu li há muito tempo, eu estava na graduação ainda, sei lá, 2014, 2013, que é isso, 10 anos, hein, gente? Sobre a desnutrição das mães deixando marcas no DNA das crianças na Segunda Guerra Mundial. Esse estudo foi feito, eu acho que com as holandesas, se eu não me engano, e naquela época, isso mesmo, as holandesas, eles viviam na parte do país que era ocupada pela Alemanha nazista. Então, durante muito tempo, as mulheres grávidas daquele momento, elas comiam cerca de 400 calorias por dia, muito pouco. E aí, esse consumo, né, reduzido de calorias, décadas mais tarde, impactou também na biologia dessas crianças. Então, assim, e aí o que foi transmitido, né, que eles viram com as respostas da epigenética, é que essa fome que as mães sofreram naquele momento geraram hábitos alimentares diferentes que afetou os netos e os bisnetos por causa de modificação no DNA. Então, às vezes, né, a gente fala sobre... sabe que a fome é um problema, mas de uma maneira geral, principalmente aqui no Brasil, às vezes eu percebo que as pessoas pensam assim... Ah, não, realmente, fome é péssimo, mas esquece de dimensionar o quanto que isso influencia na educação, no trabalho, nas próximas gerações, na aquisição de conhecimento, na segurança alimentar, no medo, na coragem. Tudo isso tem a ver com esse
ambiente de privação e de fome. Então eu acho que, assim, inclusive para quem está ouvindo a gente, vale muito a pena ler sobre essa questão epigenética das mulheres grávidas da Holanda na Segunda Guerra Mundial e perceber o quanto que isso realmente está em rede. Então, assim, a má alimentação de um indivíduo afeta outros tantos indivíduos e afeta uma sociedade, porque a descendência daquelas mulheres é uma descendência de medo, é uma descendência de segurança, uma descendência que modulou, a partir de marcas no DNA, a relação até com a alimentação. Tipo, anos e anos depois, num momento que já nem tinha mais guerra. Então, assim, e isso é uma coisa importante para a gente pensar no Brasil, porque a gente tem uma população enorme que tem insegurança alimentar, uma população grande que vive abaixo da linha da pobreza, uma população também que, apesar de não viver abaixo da linha da pobreza, não está em insegurança alimentar, tem condições de se alimentar, mas está alimentando mal, alimenta mal. Então, assim... Vocês estão levantando a mão aí, né? Ai, eu queria que os ouvintes pudessem ver vocês. Então, assim, a gente tem essas realidades que são múltiplas dentro do nosso país. E tudo isso precisa ser conversado, discutido, refletido. Então, assim, esse seu trabalho... E aí, uma coisa que a gente vai deixar para os nossos ouvintes é o link do seu produto. A gente pode chamar de produtos a sua caderneta. O seu produto é na descrição do episódio, que as pessoas vão poder acessar. Legal. E conhecer e, quem sabe, levar para as escolas e trabalhar. Então, assim, é muito importante a gente pensar sobre essa realidade brasileira, né, que é tão diversa, tão múltipla, e que a gente tem desde gente que está abaixo da linha da pobreza, vivendo uma situação miserável, até pessoas que têm grana, mas acabam não se alimentando bem, e no final dá esse imbróglio que vai influenciar com certeza as próximas gerações. São duas questões que eu, inclusive, deixo no material, que é segurança alimentar e nutricional, sabe? Porque existe essa diferença e ela tem que ser falada. Porque segurança alimentar é o acesso que a gente tem aos alimentos. Então, o governo, ele produz, ele distribui e a gente tem acesso aos alimentos. E a segurança nutricional é justamente assim, o que a gente tem consumido, sabe? E a primeira pergunta do caderno didático, que esse produto que a gente chamou de caderno didático, é para o nosso estudante ele preencher o que ele come na casa dele, assim. Então, o que ele mais come? É miojo? É alface? É o quê, assim? Então, é realmente muito importante a gente parar para pensar o que a gente está comendo dentro do nosso dia a dia mesmo, assim. Isso também é uma pergunta que eu acho que foi muito importante para o nosso trabalho. E tem mais alguma coisa que a gente precisa entender sobre o tema, a proposta, né? A gente falou também como construir junto à comunidade, né? Adequação, a Ingrid falou bem contextualizada a questão das pessoas que não tem condições de comer melhor e não comem, tudo isso é educacional também, né? A gente sabe que é um fator educacional, não é só um fator financeiro que limita as pessoas a se alimentarem melhor. A gente falou das problemáticas do agrotóxico, mas aí você traria mais alguma informação que a gente deixou passar? A gente já está caminhando para o finzinho do nosso episódio, e aí esse é o momento agora, porque tantas pontas, tantas coisas que a gente for falar, a gente vai passar a noite toda aqui, né? Mas acho que você, como dona e proprietária, você sempre vai ter um olhar diferenciado, né, com relação a gente. Eu não sei, porque assim, são realmente muitas questões, sabe, que o trabalho levanta. Ele levanta desde a questão da dificuldade dos professores com essa chegada, assim, que eu acho que foi muito importante a gente falar sobre isso e ter alguém escutando a gente sobre isso, porque pode compartilhar das mesmas tensões que a gente tem passado dentro de sala de aula, até a questão de esse produto, ele tem que ser utilizado, assim, quanto mais melhor, sabe? Eu gostaria muito, assim, que quem utilizasse e quem aplicasse esse trabalho pudesse dar retorno. Eu posso deixar, eu acho que tem lá o meu contato no material pra gente
a gente pode acrescentar mais coisas, assim, sabe? Porque eu acho que é isso. Quanto mais acesso tiver a esse produto, mais a gente conseguir ampliar essas discussões, eu acho que é mais importante, sabe? E a gente precisa realmente levar. Eu acredito muito na importância dessa discussão, assim, de falar sobre quem tem comido o que no nosso país e por que isso acontece. Eu quero fazer um desabafo aqui, como sempre. Teve um documentário que eu vi falando sobre a alimentação de crianças em algum lugar, em uma comunidade ribeirinha, e aí mostrando que tem produtos industrializados que chegam lá com muita facilidade nesses lugares. Aí tinha uma mãe que estava dando entrevista e a repórter, ela nutricionista, não sei quem era, mostrando para ela os alimentos e falando tudo que era que não era saudável e praticamente tudo que a menina comia não era saudável. Aí eu fiquei passando, aí depois a mãe chegou e falou assim: fulana, filha, a mãe ficou a filha, tá vendo, minha filha? Olha o trem que você está comendo. Aí eu acho, o que eu queria entrar nisso é que isso passa pela educação que envolve os pais. Um pai que tem noção da importância que ele tem para a alimentação do filho, ele não vai se sentir numa posição de cobrança do filho uma alimentação inadequada, porque quem tem que passar isso, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, quem tem que passar essa informação sobre a qualidade dos alimentos e quais alimentos são mais interessantes são os pais, né? Só que talvez a pessoa não tenha nem a noção de que quais alimentos são indicados e para além disso, quais alimentos não devem ser ingeridos de hipótese alguma, porque são alimentos prejudiciais à saúde da criança, né? Ainda mais na época, ainda mais para a criança, né? Tem um peso muito maior para o resto da vida. Então, essa questão me chamou a atenção, sabe? Eu senti naquela mãe nem senti maldade dela, eu senti, tipo assim, uma falta de noção do papel dela como alguém que tem que direcionar a alimentação do filho, sabe? E eu acho que isso envolve a educação que o filho pode mesmo passar para a mãe e para o pai e para quem for, né? Eu vou aproveitar esse ensejo do Júnior, mesmo que a gente esteja chegando no final, Carol, sobre esse documentário que ele falou, que chama Muito Além do Peso. E uma coisa que é muito interessante, né, a gente assistiu junto, é o quanto que o progresso está ligado a alimentos industrializados. Então, assim, eu acho que são outras questões também que envolvem isso. Porque a gente parece que consumir comidas que a terra dá é você ser primitivo. E isso, socialmente, tem várias implicações. Então, eu acho que trabalhar esse assunto, principalmente da alimentação saudável, num país calcado pela desigualdade como o nosso de pessoas que foram privadas de alimentação, às vezes durante a infância, e quando adultas têm dinheiro e podem comprar, e acha que se comprar os industrializados está realizando sonhos, porque assim, não é só isso, a gente tem outras realidades dentro do Brasil, né, que eu acho que também precisam ser consideradas. Mas esse documentário, né, Muito Além do Peso, ele é muito interessante porque eu achei ele muito revelador. E principalmente quando eu consegui perceber essa ideia de que a industrialização está muito atrelada ao progresso. E se você quer estar no futuro, é esse tipo de alimento que você come. Então, assim, é uma coisa muito, muito surreal. O quanto que está entranhado num discurso evolutivo mesmo das pessoas, né? Que elas atingiram o sucesso. Eu acho que é isso, assim, a minha fala final, inclusive, eu acho que é essa. Mais um desabafo para finalizar, é o último que eu vou desabafar agora. Sobre essa questão do lugar da comida no status, é também uma questão, acho que é muito necessária de mudança de paradigma na nossa sociedade. O que Ingrid comentou aí, eu estava vendo num programa que eu assisto muito no podcast, que o cara falou assim, ele tinha uma situação que ele não podia comer nada, que ele gostava, e aí quando ele teve mais dinheiro, agora ele está com sucesso, tal, tem um podcast dele que faz sucesso, e assim como o nosso também vai ganhar muito dinheiro aí, né, daqui a algum tempo, tal, com várias propagandas e tudo mais,
Aí, ele falando que ele começou a querer comer as coisas que ele gosta. Só que aí é uma questão que envolve muito o nosso conhecimento sobre a alimentação, né? A gente acha que comer bem é comer muito, né? E aí acaba comendo coisas que são prejudiciais, até que pioram a nossa saúde, né? Só que isso é uma tendência quase que intuitiva da gente, né? A gente não para pra pensar nisso. A tendência de querer assim, ó, eu estou me alimentando bem, ou seja, eu estou comendo muito. Alimentar bem não tem a ver com alimentar com saúde, né? Comer coisas saudáveis. Alimentar bem para nós está sempre ligado a comer coisas que a gente quer comer. Então, isso também é uma questão muito enraizada na nossa sociedade, que é algo que precisa ser visitado e, enfim, quebrar esse paradigma, né? É isso. Meu último desabafo, tá? Parei por hoje. Obrigada. E aí, Gabi, a gente quer te agradecer. Passou tão rápido, né? Tanta coisa para falar. E sempre assim, o tempo voa. A gente entra num bate-papo gostoso, cheio de pontas, cheio de tudo. Mas, se quiser voltar, as portas estão abertas. E a gente põe mais querosene nesse candeeiro para que você possa falar mais. E com qualidade, né? E prioridade, propriedade, que é a palavra correta. Foi um prazer ter tido você conosco nesse momento. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Ingrid. Muito obrigada, Júnior. Assim, muito bom estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho desse produto, de um trabalho imenso, né? Que é a dissertação de mestrado, que é produzir um produto final de um mestrado e falar de educação, que eu acho que é o que realmente eu acredito que ainda que é o caminho para mudar o mundo mesmo. Então, obrigada, gente, de verdade. E aí, o último recadinho da semana é: sigam a gente no Instagram, vão em todas as plataformas, onde quer que vocês estejam, estamos em todos os agregadores de podcast, inclusive estamos no YouTube, para ninguém dar desculpa que não sabe usar podcast, estamos no YouTube, vai lá, segue, curte, dá like, comenta, compartilha, faz o que você quiser, mas divulga ciência, tecnologia, educação de forma simples e acessível para todo mundo. Tem nosso grupo do Telegram, caso queira bater aquele papinho maroto. E tem os garotinhos TikTok que de vez em quando dão umas carinhas por lá. A gente não dança, mas a gente fala bastante. Então, beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço pra todo mundo. Tchau, gente. Galera, muito obrigada por ter chegado até o final desse episódio. Tenha todos um excelente dia e uma proveitosa semana. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Voa, carcará, voa, gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa, carcará, voa, gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento.